Seus pais vão ficar velhos e você precisa ter um plano pra isso. Vai falar de um assunto serião aqui, ó. Tive que parar de trabalhar para cuidar da mãe. Aí tá preocupado, como é que vai guardar dinheiro se mal dá para manter as despesas? Aluguel, fraldas, remédios? Pois é, pessoal, isso faz parte do problema intergeracional que a gente está passando. Eu tô avisando, tô dando um toque, tem gente que ainda não tá ouvindo. Nossa geração, ela foi roubada pelas gerações anteriores. Por quê? Porque as gerações anteriores fizeram dívidas no país. Hoje, um dos principais gastos públicos que a gente tem, ou seja, dinheiro do nosso imposto, vai para juros dessa dívida que foi gasta lá atrás, tá bom? A geração anterior está recebendo hoje previdência sem ter pago por essa previdência. Ah, mas eles contribuíram, mas não pagaram tudo que eles estão recebendo hoje. Só fazer conta. Não sabe fazer conta é outra história. Faz a conta aí. Pega tudo que o seu pai, sua avó pagou durante os anos, vê quanto ele recebe hoje. Não chega nem perto. Você está pagando, seus impostos hoje vão para esse gasto de previdência. E para piorar, muitas dessas gerações não tiveram filhos suficientes. Ou seja, está espremendo ainda, né, a geração que tem que cuidar dessas pessoas. E isso vai ficar cada vez pior. Porque essas pessoas, como a nossa amiga aqui, Conceição, tá pagando muito imposto por causa disso, não sobra nada para ela. Aí muitas vezes, né, não sei se ela tem filho ou se não tem, mas muitas pessoas dessa geração não vão ter nem filhos ou poucos filhos que não vão aguentar se cuidar. Ou seja, a gente vai ter uma grande crise etária no nosso país, como alguns países como o Japão está passando, China em algumas regiões já começando a passar. A gente tem que se preparar para isso e deixar muito claro que isso vai acontecer. Eu acho que ele misturou um monte de coisa ali no mesmo rolê, mas acho que é importante a gente falar sobre que tá existindo uma crise etária real e que não tem a ver só com aposentadoria, tem a ver com uma mudança de perspectiva de vida que a gente tem que as pessoas não têm. Então, olha isso. Hoje as pessoas estão vivendo mais e tendo filhos mais velhos. Então vamos supor que seus pais tiveram você aos 30 anos de idade. Beleza. E aí você vai ter o seu primeiro filho aos 30 anos de idade também. Então os seus pais vão ter 60 anos de idade. Então, quando o seu filho tiver ali por volta de uns 5 anos de idade, 10 anos de idade, você vai ter ali por volta de uns 30 a 40 e seus pais vão ter por volta dos anos uns 70. E o que você vai ter? Você vai ter uma parada que chama geração sanduíche, que você tá ensanduichado exatamente aqui, tá vendo? Exatamente aqui, cuidando de um filho mais novo e de um pai mais velho. E aí, o que entra na conta? Ah, vamos falar da aposentadoria que o Bruno quis focar. A aposentadoria não vai ajudar a custear os seus pais. O valor da aposentadoria que a galera recebe versus o custo de vida que é o custo Brasil é muito alto e não chega lá. Eu tenho a sorte da minha mãe ser professora de escola pública e ela ter conseguido trabalhar bastante, que ela vai receber o máximo de aposentadoria que ela ganha, que ela pode ganhar. Isso vai ajudar muito ela. Porque o meu pai se aposentou e a aposentadoria dele não dá pra nada. E a gente tem que ajudar ele todo mês. Eu tenho que ajudar ele todo mês, porque senão não dá. Não dá. E meu pai ainda tem a minha avó pra cuidar. Então eu preciso cuidar do meu pai e da minha avó. E eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, esse QR Code que eu apresento aqui em algumas lives, isso aqui só existe porque eu ouvi uma vez o Cazé falando isso, né? Que ele tinha feito lives pra ajudar o pai dele. Então eu comecei a fazer lives também pra ajudar meu pai. Então todo o dinheiro que vem desse Live Pix de pergunta, de questionamento da galera, tudo isso vai pro meu pai e vai pra minha avó. Porque é o jeito que eu tenho de ajudar eles. Porque é foda. Porque não vai dar pra custear isso. E o custo de idoso, ele é caro. Aí vamos pensar, o pessoal tá ficando mais velho. Porém, as gerações passadas tiveram um péssimo cuidado com a própria saúde. Péssimo. Então, péssimo cuidado com alimentação, péssimo cuidado com prática esportiva, péssimo cuidado com saúde mental, péssimo cuidado com moradia, com dinheiro. E aí, quando eles ficam mais velhos, eles ficam mais debilitados. E aí você, às vezes, vai estar tentando criar o seu filho com dinheiro que você já não tem pra criar o seu filho. E você vai ter que criar os seus pais com dinheiro que você já não tinha pra criar os seus pais. Porque eu não sei se vocês sabem, mas uma hora ou outra, seus pais vão envelhecer e eles vão precisar de ajuda. E mesmo a responsabilidade não sendo tecnicamente sua, é
parte aí sei lá, de uma certa moralidade você cuidar dos seus pais, principalmente se os seus pais, pô, cuidaram de você, se seus pais foram maneiros, foram legais, você vai ser um filho da puta. E eu sei que assim, vocês adoram ser filho da puta. Tem uma galera que adora. Não é minha responsabilidade. Seu pai se matou, eu não pedi pra vir pra esse mundo. Mas assim, seu pai cuidou de você, foi massa, se sacrificou, fez de tudo por você, deu um puto esforço pra você e tal. Aí tu vai lá e tu, não é problema meu, foda-se. Quando ele tá precisando, aí é muito, tu merece tudo que tem de pior no mundo. Tá? Se meu pai foi ausente, meu pai foi ruim, porra, beleza. Aí já é um outro papo. Mas é isso, ó. Falo isso vendo a rotina dos meus pais. Hoje, meu avô materno, 77 anos, teve um AVC em 2023. E desde então isso teve um impacto gigantesco na nossa família, pela rotina, cuidados e custos. Pô, eu tive um relacionamento com uma garota que ela tinha um avô que tinha Alzheimer. E tinha uma avó que cuidava desse avô. E aí, a avó teve câncer. E a família tinha que cuidar da avó que teve câncer, do avô que tinha Alzheimer. E pra piorar, a avó acabou falecendo e o avô acabou ficando vivo. Então não tinha quem cuidasse do avô que tinha Alzheimer. Assim, era uma coisa que partia o coração. Meu, a família era um sofrimento, assim, muito grande da família. Uma parada que era uma relação. Pô, era muito difícil, assim. Me partiu o coração ver o quanto que eles, cara, ficavam ferrados, sabe? De cabeça, de preocupação, dos irmãos. E era uma família que, mesmo tinha dinheiro, ainda era uma complicação do quem vai lá fazer compra, quem vai lá cuidar da casa, quem vai cuidar de quem tá cuidando da casa. É um bagulho muito pesado, entendeu? Outra parada que acontecia também com o idoso, que é importante da gente falar, é que antes a gente tinha casas maiores, espaços maiores, e era comum as pessoas trazerem as famílias pra ficar em casa. Então, pô, quantas pessoas não cresceram com a avó que tava viúva, ou com os avós doentes na casa, se tinha edícula onde moravam os avós. Era comum você ter isso. E esse custo acaba sendo um custo pra família porque o idoso também precisa de uma outra coisa que é importante, que as pessoas não falam a respeito, que é afeto, atenção. O Luigi, apesar de falar muita coisa que eu não concordo, tem um papo dele que é muito bom, que é quando ele fala sobre a solidão do idoso, como ele acaba jogando o idoso em grupo do WhatsApp, em grupo de maluco, que fala qualquer coisa. E os filhos abandonam os pais, que não dão atenção pra eles, não estão por perto, não tá com a família por perto. O idoso precisa de atenção, precisa de estar alguém onde ele tá, validando ele como ser humano. E ele encontra isso onde? Em grupo do WhatsApp de teoria da conspiração, em grupo bolsonarista, em grupo de teoria de no meu tempo era melhor. Porque o filho não tá lá pra dar atenção pra ele 24 horas, mas o grupo do WhatsApp tá lá pra dar atenção pra ele 24 horas. Então ele acaba se enfiando numas loucuras. Pô, o que a gente encontra de velho... Pô, minha mãe é um desespero com minha mãe. É um desespero com minha mãe. Tipo, pelo amor de Deus, mãe. O que você tá fazendo? Não, porque é o grupo do Zap. Mãe, pelo amor de Deus, tá louca. Por que você acredita nisso? Então, é um papo de que acaba deixando o idoso à própria mercê. Porque enquanto você tá ocupado em adultecer, seus pais estão envelhecendo e você não tá dando atenção pra eles. E o idoso, ele tem um problema de cada vez se sentir mais solitário, isolado, sozinho, sem dinheiro, abrindo mão das coisas, com a saúde deteriorando. E a gente não tem um plano. A gente não tem um plano pra gente. A gente não tem um plano pra gente. Imagina pros nossos pais. Vou falar um outro custo aqui importante. Custo funeral. Quantas famílias fazem custo funeral? Você já viu o preço que custa pra enterrar uma pessoa em São Paulo? Depois que terceirizaram as funerárias e os cemitérios aqui em São Paulo, quase dobrou o custo. Pra tu enterrar alguém, tu paga... vou até... aqui, matériazinha que saiu. Preço de enterros triplica após concessão de cemitérios em São Paulo. Então aqui a gente tem só 22 cemitérios públicos em São Paulo e Cremar. Cadê os valores? Preços, aqui ó. Antes o custo de um serviço popular, ele era R$400 e 863 na padrão, 1.500 na luz e tudo mais. Agora, os valores passaram para R$1.500 o popular, 3.500 o padrão e 5.800 o luxo. Na cremação foi para 2.300, 5.500 e 8.000 reais. Então a gente tá falando de um papo, de um custo altíssimo para você pagar o enterro da sua família, para você poder zelar pela sua família na hora da morte. Porque a gente não tem dignidade sequer na hora da nossa morte. E às vezes esse custo daí é motivo de briga entre irmão, de briga entre tio, de briga entre família. Outra parada que a galera também não pensa. A galera não costuma pensar como é que ficou os bens pra quem tem bens. Não faz inventário, não divide coisa. O que tem de família que briga e se divide depois na morte dos parentes, porque os parentes não cuidaram de fazer essa divisão em vida ainda. Aí você vai ter custo do cuidado do dia a dia, de transporte, de locomoção. Às vezes onde você mora é muito longe de onde a sua mãe mora, de onde a sua família mora, e ela não tem ninguém por perto pra cuidar de você
E aí você vai fazer o quê? Tu vai ficar todo dia indo pra casa da tua mãe, perdendo 1 hora de ida, 1 hora de voltar, que é coisa de trabalho. Às vezes você não tem carro, às vezes tem o trânsito, às vezes tem a tua família pra cuidar assim, sanduíche. Então, esse é o problema da gente ter, e é isso que eu falo muito de você não ter um plano, cara. É importante a gente ter um plano, um cuidado com o nosso dinheiro, um cuidado com a nossa família. Pô, vamos falar de, mano, plano de saúde. Plano de saúde pra idoso é caro. Tu vai deixar seu avô, sua avó no SUS? Seu pai, sua mãe no SUS? Meu avô, cara, quando eu era mais novo, ele teve um problema de saúde, que ele passou mal, e levaram ele no Hospital João 23 aqui, que fica na Rua Juventus, na Moca. Eu peguei um trauma desse hospital, tá? Eu peguei um trauma absurdo desse hospital, porque eu não conheço uma boa experiência de pessoas que passaram por esse hospital público, tá? Cara, deixaram ele lá, tal. Minha enfermeira foi esperando, e nada. Nada. Cadê meu avô? 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 Aí uma hora a gente falou assim, cara, precisa entrar pra ver como é que tá. E aí foi entrar pra ver, cara, ele tava largado numa maca, não tinha sido atendido pelo médico, não tinha previsão de quando ia ser atendido, e tava lá, solto. Meu pai teve que ir lá pegar o velho mijado, largado, cuidar dele, quebrar um puta de um pau, porque senão ninguém ia cuidar dele. E aí? O idoso, cara, ele tem um custo financeiro, emocional, de tempo, de atenção, e que a gente não leva em consideração. E muitas pessoas não botam isso na equação. Tá vendo o pai envelhecer, tá vendo a mãe envelhecer, e, mano, tá olhando o que vai acontecer ali. Aí do dia pra noite faz assim, ele, puta, meu pai ficou velho? Caralho, quando foi que meu pai ficou velho? E é um pouco do egoísmo das relações que a gente tem, né? A gente leva relações egoístas, às vezes, que não levam em consideração a dinâmica do cuidador. Porque o cuidador, uma hora ele vai precisar ser o cuidado. Essa linha daqui, essa dinâmica, ela vai se inverter. E às vezes, dependendo, a nossa geração aqui, os millennials, eles se colocaram nessa situação de ensanduichamento. Isso vai acontecer cada vez pior, tá, gente? Os Zs, então, os alfas vão ter mais isso. A gente vai ter que cuidar dos nossos pais, enquanto cuida da gente, que já tá difícil, enquanto cuida dos nossos filhos, que também não é fácil. E o tipo de abordagem para esse tipo de situação é lidar com o próprio egoísmo, é entender nosso papel como filho também, é entender o papel financeiro das relações, além das relações emocionais, além do contato, e é entender também uma coisa muito importante, muito importantíssima que eu vou falar pra vocês. Não dependam de filho quando ficar velhos. Não dependam. A gente precisa envelhecer entendendo que achar que, vou ter 2, 3 filhos pra cuidar de mim, às vezes seu filho não vai cuidar de você. Então é importante você entender que você precisa cuidar da sua aposentadoria privada e não pública. É importante você entender aonde você mora, onde você vai morar, os acessos da sua casa. Então, pô, eu tô olhando agora a escada da casa da minha mãe. Minha mãe tá com problema no joelho. Tá sendo um processo tirar minha mãe daquela casa, porque minha mãe tem que subir uma puta de uma escada pra entrar na casa dela e ela tem um problema no joelho. Como é que eu faço? Eu tô falando pra ela, já tá difícil agora, daqui 10 anos vai piorar. Então, assim, ou a senhora começa a cuidar da sua saúde, ou vai ficar ruim. Tô tendo que tentar convencer meu pai a entrar numa academia, porque eu já vi que meu pai já tá começando a ficar corcundinha. Isso piora, isso piora. E a gente precisa entender isso. Academia, gente, não é só porque você quer ficar que nem o Cariani, o Toguro, o Balestrin. A gente precisa entender que a academia não é só uma questão básica, né? De eu quero, eu posso. Não, bicho. A academia é um cuidado de zelo com a própria saúde, com a saúde física. Uma alimentação boa não é uma questão de eu quero, eu posso. É uma questão de você cuidar do seu corpo como ele envelhece. Uma boa gestão de carreira, uma boa gestão financeira, não é uma questão só de se apropriar de posses, é uma questão de você cuidar de como você vai envelhecer. E é preciso ter um plano, cara. É preciso você ter um plano de você olhar o que tá acontecendo com você, com a sua família, com sua rede de apoio e entender como você vai envelhecer, cara. Como você vai envelhecer. Porque senão, bicho, a gente vai gerar um problema pros nossos filhos e a gente vai viver um problema, porque assim, a solidão do idoso é outro tema que a gente precisa falar também. Que a taxa de quem tira a própria vida é entre idoso. Taxa de doenças mentais é maior entre idoso. O abandono, o desespero, que é o idoso que cresce, que vai vendo os amigos morrendo, que vai vendo a família abandonando ele, que vai perdendo o apoio, tudo. É uma tristeza. Então, se você não olhar pro seu amadurecimento, porque às vezes o idoso, ele dedicou tanto tempo da vida dele pra família, pro trabalho, que ele esqueceu dele. E quando ele chegou na melhor idade, ele olha e fala assim, caraca, eu não cuidei do que eu tinha que ter cuidado. Então é importante disso, gente. Às vezes cuidar de você também é cuidar da sua família.
É cuidar da sua família. Você cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde mental, é você saber que quando você ficar velho, você vai virar um fardo pra sua família, vai ser um fardo menor. Você cuidar de você não é egoísmo, é cuidar da sua família. Da sua família que vai ter que cuidar de você. Então é muita coisa, mas assim, esse é um tema que a gente não fala. A velhice, ela tá aí. A morte, ela tá aí. Estar debilitado na melhor idade tá aí. Tá aí, tá tudo aí, tá tudo aí. Só que a gente não fala a respeito, cara. A gente não fala a respeito disso. A gente precisa falar disso, a gente precisa tornar isso um assunto recorrente. Esse que você acabou de assistir foi um corte que aconteceu nas lives que rolam aqui nesse canal todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã e todos os domingos, às 9 horas da noite. Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada também no nosso canal de cortes, onde a gente publica também outros trechos dessa live daqui. Valeu!